episódio de Carnaval vamos então recuar e vamos ver como é que chega a Cabinda, portanto como é que chega ao Ngoi, Kakongo e Luango, os valores do lucro comercial, os valores do tráfico de escravos. Contrariamente ao que parece, ou que os portugueses alegaram durante muitos anos, os primeiros europeus a chegarem ao território de Cabinda não foram os portuguees. É certo que os portugueses que estavam no Congo, que estavam em Bazacongo desde o tempo de Rui de Sousa ou desde o tempo de Ocão, porventura terão passado por essas paragens, portanto, pelo Ngoi, pelo Kakongo e pelo Luango. No entanto, nunca terão tido, de modo algum, soberania, como aliás também não tinham no Congo. Estavam, segundo Duarte Lopes e Pigafetta, os portugueses de Banza-Congo estavam representados lá, enfim, tinham o seu embaixador, a sua zona comercial, mas o Congo tinha a sua independência total. Já sabemos isso. Os reinos da antiga província do Reino do Congo, do Novungo, que mais não eram que o Ngongo, Kakongo e Luango, entretanto já independentes, não sabemos bem como, mas já, também estavam completamente independentes portugueses, terá havido contactos portugueses. No entanto, eu penso que os primeiros contactos europeus eficazes com os cambinenses são ingleses. São ingleses durante o século XVII. E tudo isto se deve, portanto, aos atos de navegação impulsionados por Oliver Cromwell em 1651 e à criação das companhias comerciais britânicas de tráfico de escravos em África para serem levados para o continente americano. Primeiro a Company of Royal Adventures Trade in Africa, de 1661, e depois a Royal African Company, de 1672. Eram companhias negreiras. E são elas que, segundo relatórios britânicos do século XVII, portanto, ao longo dos anos 1600 e tal, todo o século XVII e ainda início do século XVIII, firmam os contactos com as autoridades cabindenses, nomeadamente as da costa, nomeadamente os manfucas e os mambucos, dos quais já aqui falámos no episódio anterior, e garantem a sua capacidade para o fornecimento de escravos com quem negociavam. Dados também ainda do século XVII e depois dos séculos subsequentes, confirmam ainda que uma das 4 linhagens de que já falámos outro dia no episódio anterior vai aparecer, creio que aqui em cima ou daquele lado, um cartão para ele, que são as 4 linhagens estudadas pelo professor Carlos Serrano, os Sambo, os Simbo, os Moncata Calombo e os Puna. Delas 4, os Moncata Calombo mudam a certa altura o seu nome de família, o seu nome de linhagem para Jack, ou Jacques, como se pronuncia agora. A tal advém da Union Jack. A Union Jack é o nome pelo qual é conhecida a bandeira britânica. Aquela bandeira britânica portanto, que já inclui não só a Inglaterra, mas também a Escócia, mais tarde também incluirá o país de Gales e a Irlanda. Não? Essa bandeira, Union Jack, porquê é que ela se chama Union Jack? Há quem entenda que se chama Union Jack porque deriva do nome de Jaime II, de James II, cujo diminutivo seria Jack, não é? Que é um rei escocês, dos primeiros reis escoceses da Grã-Bretanha. Mas também há quem entenda que Jack já era um nome que era utilizado para designar a própria bandeira britânica na proa das embarcações, para indicar a sua nacionalidade. Seja como for, esta linhagem de Moncata Calombo assume este nome inglês de Jack. Um relatório britânico de 1687, estudado pela historiadora britânica Phyllis Martin, diz-nos que um manfuca de Cabinda, portanto já vimos no outro episódio o que é que são os manfuca, portanto os manfucas são autoridades do litoral, estão imediatamente abaixo do mambuco, que é o duplo do rei, é o duplo do Mangoi, ou do Macacongo, ou do Maluango, e que um manfuca de Cabinda, que não é exatamente referido se é do Ngoi, ou do Kakongo, ou do Luango, muito provavelmente será do norte do Ngoi, uma vez que se trata de um Jack. E os Jack, ou Moncata Calombo, na maioria dos casos, são de Malembo, ou Molembo, que já fica a norte do Reino do Ngoi. Diz este relatório que o filho de um manfuca de Cabinda, os manfucas cá estão abaixo dos mambucos e são os cobradores de impostos aos comerciantes. É preciso dizer isto. Antes da presença europeia
Eles cobravam um imposto em género, um bico, que consistia ou em sal, uma percentagem em sal, ou uma percentagem em peixe, que eram os produtos transacionados no litoral. Agora vão cobrar em género, e esse género é uma percentagem dos escravos a embarcar. Os escravos são indivíduos capturados no interior. Alguns eram capturados como prisioneiros de guerra, outros seriam antigos dependentes, na acessão dos dependentes, que eu já falei aqui num outro episódio do Fragmento de História de Angola. O que nós encontrávamos eram os chamados dependentes. Ora, vamos ver quem é que eram os dependentes, ou seja, indivíduos que eram desprovidos de linhagem. Não eram desprovidos de personalidade jurídica, mas ficavam desprovidos de linhagem, uma vez que a sociedade assentava na própria linhagem. Ora, esses escravos ou escravizados a embarcar eram em determinado número, mas o Manfuca, a partir de agora, começa a cobrar uma porcentagem deles, ou seja, o Manfuca começa a ficar com uma parte dos escravos. E ter escravos em Cabinda ou no litoral de Cabinda começa a partir de agora, a partir destes meados do século XVII, começa a ser um bem de prestígio. Vamos ver como os Manfucas e até indivíduos mais plebeus do que eles se vão tornar pessoas de prestígio na sociedade cabindense pelo facto de agora terem escravos. Escravos esses que cobram aos europeus portanto, uma percentagem. Vá lá. Vamos supor que os europeus embarcam 100 e eles ficam com 2/3, com cerca de 20, 30 de escravos. E assim vai sendo. Ora então, um relatório de 1687, um relatório britânico, refere que o filho do então Manfuca de Cabinda embarcara para a Inglaterra, portanto, embarcara esse filho, o Manfuca embarca o filho para a Inglaterra, a fim de que ele fosse estudar em Londres. Os estudos foram custeados pelo pai, que já tinha bens pecuniários para pagar aos europeus, foram custeados pelos pais e provavelmente terão sido realizados em Londres, na Academia Naval de Londres, essa prestigiada Academia Naval de Londres, ao longo destes séculos XVII e XVIII. Phyllis Martin refere ainda outros relatórios, um deles já do século XVIII, já de 1720, onde um comerciante inglês, John Atkins, terá avistado a navegar algures entre o Congo e a Baía de Cabinda uma canoa de velas içadas, é o que está escrito, uma canoa de velas içadas capaz de transportar 200 passageiros. As velas eram de ráfia, ou mabela em Quimbundo, Nteva em Kikongo, portanto as velas eram de ráfia, mas já era uma canoa, estamos em 1720, já era uma canoa extremamente comprida, capaz de transportar cerca de 200 homens, e as velas já procuravam imitar as velas dos navios europeus. Portanto, estamos aqui a ver cabindenses, africanos, que estão a construir barcos capazes de navegar no Atlântico, do mesmo tamanho, com as mesmas capacidades, ou que se aproximam disso, dos barcos europeus, e um corte. Tenho falado pouco disso outro dia, quando falei no outro episódio acerca de Luanda e da cidade sem rios, esqueci-me de mencionar um aspecto que não é de pôr de parte. É que na maior parte das culturas banto, e há estudos muito autorizados sobre isso, na maior parte das culturas banto, os soberanos estão no interior. Existia aquilo que alguns historiadores e antropólogos chamaram o tabu do mar. Segundo o professor Carlos Serrano, em Cabinda, o termo é muito, embora seja Kikongo, é muito próximo do Quimbundo. Existe a Quigila do mar. Quigila, que hoje em dia, no português falado em Angola, muitas vezes nós usamos no sentido de fazer quigila, fazer cerimónia, mas quigila, originariamente, pelo menos em Quimbundo, ao que parece, segundo o professor Carlos Serrano, haveria um termo muito próximo desse em Kikongo. Quigila significaria ou fazer jejum ou fazer tabu em relação a alguma coisa. Portanto, os soberanos não iam ver o mar. Compreende-se. A África é um continente, passa a redundância, o termo é dos geógrafos, é um continente de grande continentalidade. Ao contrário, por exemplo, da Europa, que tem muitos recortes, tem sempre mares, tem sempre daqui e acolá. E há um apego, efetivamente, à terra, ao que é sagrado na terra. O mar é o Kalunga, o mar é o universo. Portanto, no mar havia os tais representantes do rei. No caso de Cabinda chamavam-se Mambuco, não é? Que administravam o litoral, os produtores de bens do litoral, peixe ou sal, e depois cobravam os impostos. Ora, neste século XVII e já na entrada no século XVIII, nós vemos os cabindenses, não só eles próprios a fabricarem embarcações de alto mar, coisa que não acontece com os Bakongo do Reino do Congo, nomeadamente com os do Soio
E o que vai levar a que certos soberanos de Banza Congo, como foi o caso do Afonso I Vembanzinga, como já vimos, a queixarem-se disso, nós vemos estes cabindenses a fabricarem as suas próprias embarcações. E vamos ver também que, além deles mandarem os seus filhos estudar na Europa e adquirirem conhecimentos, também a certa altura vão começar a fabricar embarcações que vão atravessar o Atlântico e chegar ao continente americano, eles próprios fazerem diretamente o negócio de transporte e venda de escravos no continente americano. Eu falei aqui hoje um bocadinho da presença britânica. A partir do século XVIII começa-se a dar uma predominância dos franceses. Ou seja, no século XVIII os franceses começam eles próprios também a chegar a Cabinda e a comerciar com as autoridades cabindenses. Já em finais do século XVI havia corsários cabindenses nas costas africanas, aliás, vários documentos, entre eles os portugueses, demonstram. Havia corsários vindos de portos franceses como La Rochelle, como Bordeaux, como o Havre, como Rouen. E no século XVII os franceses vão se instalar nas Antilhas, portanto, em São Domingos, portanto, a antiga Espanhola, não é? Que era espanhola e que passa a ser francesa, ou uma parte dela francesa a partir de 1604, o que é atualmente o Haiti, a República Dominicana, em 1604, São Cristóvão, a Ilha de São Cristóvão, em 1626, e ainda Guadalupe e Martinica, em 1635. Portanto, e os franceses também, por iniciativa de Luís XIV e do seu Ministro das Finanças, por assim dizer, de Colbert, vão criar a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais em 1664 e também a Companhia do Senegal em 1673, promulgando o Código Negro, o Código Noir, do qual já falámos aqui, em 1685. Ora, é a partir do final do século XVII e na entrada do século XVIII, e até mesmo já numa fase, digamos que ao longo do século XVIII, os franceses vão ter uma presença comercial, hegemónica, do ponto de vista comercial, importante nos portos de Cabinda. E vão dar origem a novas linhagens de Cabinda. Mais uma vez, a mais importante é aquela que adquire o nome de francês, que são os Francs. Mas isso vai ter que ficar para os próximos episódios. Não perca, estamos juntos.